Olá, queridos irmãos, um prazer estar aqui com você, onde nós aqui estamos estreando um novo programa em nosso canal. Esse canal aqui é o canal da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. Estamos agora realizando um podcast com o intuito de abençoar você, o intuito de ser canal de bênção de Deus também para a sua vida. Meu nome é Rodrigo Brilhante, eu sou pastor também na Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. E está aqui do meu lado também Alba. Alba vai estar se apresentando aqui também nesse nosso podcast. Olá, estamos aqui nesse canal muito interessante do podcast. Meu nome é Alba, sou missionária na Primeira Igreja e tenho atuado ali em várias áreas e sempre bom a gente poder se reunir para conversar, falar sobre a palavra de Deus, mas também diversos temas relacionados à nossa vida, à nossa fé cristã. Então, estou bastante animada, bastante feliz de estar aqui nesse podcast da Primeira Igreja. Amém. Nós estamos aqui, meus irmãos e amigos, neste podcast para o intuito de entrevistar alguns convidados. E vamos aqui falar de vários temas, né, para nos abençoar, fortalecer a fé, para trazer confrontações para a nossa vida também. E eu espero que todos esses assuntos possam abençoar a sua vida. E para estrear esse nosso programa, nós convidamos aqui então o pastor Marcelo Aguiar. Pastor Marcelo Aguiar é o nosso convidado. Eu gostaria que o pastor falasse um pouco de você se apresentando, pastor. Olá, pastor Rodrigo, irmã Alba. Um forte abraço aí para o pessoal que está acompanhando o podcast. Bibcast, não é isso? Sim, Bibcast. Que nome bacana. Olha, parabéns. E a primeira apresentação hoje? Primeira apresentação. Histórica. Olha, que legal. Pastor, meu nome é Marcelo Rodrigues de Aguiar, eu sou formado em teologia e em psicologia, escritor também. Deus deu a oportunidade de ter 20 livros publicados, que bem. A maioria unindo essas duas áreas que são a teologia e a psicologia. Então, livros sobre cura interior, aconselhamento. E sou pastor da Igreja Batista em Mata da Praia, que fica na cidade de Vitória do Espírito Santo. Então, eu saí de uma Vitória e vim para outra, só para participar aqui do Bibcast. Pastor, o senhor está pastoreando quanto tempo a igreja? Olha, eu já sou pastor há 37 anos. Sim. O meu primeiro ministério foi na Igreja Batista em Paú, que fica na cidade de Vila Velha. Vila Velha, Vitória, assim como Rio e Niterói, é só atravessar a ponte. Vizinhos. Sim. E desde 2001 eu estou na Igreja Batista em Mata da Praia. Que bênção. Daí o senhor tem filhos? Eu tenho 2 filhas, elas são gêmeas, a Amanda e a Beatriz. Eu e a Rose fomos abençoados com a chegada delas 22 anos atrás. Uma está cursando psicologia e a outra arquitetura. Se formam no final do ano, se Deus quiser. Que alegria. Pastor também é escritor de vários livros, né? Já escreveu 20 livros nesse período aí que está pastoreando, né? E nós vamos falar de alguns deles hoje, né? Da onde surgiu aí essa inspiração para escrever tanto e bastante? O meu primeiro livro foi publicado em 98, que é o Cura pela Palavra. Sim. E é interessante, nós havíamos feito um retiro espiritual na igreja com o tema Cura Interior, e eu havia levado ali umas 6 ou 8 reflexões, e depois fiquei pensando que quando a gente prega um sermão ou leva um estudo, abençoa as pessoas que ouvem ali, mas se isso fosse escrito, poderia abençoar um número maior de pessoas. Sim. E a partir disso surgiu a ideia de colocar no papel aqueles estudos sobre cura interior. Foi então que nasceu o livro Cura pela Palavra, e com as portas abertas, primeiro pela editora Betânia, depois eu trabalhei também com a editora Vida. Hoje eu trabalho com a Vida e com a Mundo Cristão, aliás, com a Betânia e com a Mundo Cristão. E aí foram surgindo os livros. Amém, que bom. Os livros são uma maneira de eternizar aquilo que Deus ele tem nos abençoado, porque Deus abençoou o senhor com uma mensagem, o senhor transmitiu para a sua igreja, mas vamos expandir um pouco mais essa mensagem. A ideia é essa, o Ministério da Literatura tem essa vantagem, porque quando você coloca no papel, você não faz ideia de onde isso vai chegar,
em cujas mãos vai parar o efeito que vai Sim. realizar. Uhum. Hoje existem o podcast, existe o YouTube, as Isso. gravações. Então a própria mensagem pregada pelo pastor, hoje ela consegue ter esse alcance Isso. maior. Uhum. Mas lá em 1998 não existia nada disso. É. E até a questão de produção de livros começou assim. Os outros também foram fruto de mensagens? Ou aí o A irmão maioria já começou? sim, a maioria sim, irmã Alba. Muitos livros meus são coletâneas de mensagem, na Sim. verdade. A gente faz de cada pregação um capítulo, e aí em volta de um mesmo tema. Por exemplo, tem um livro chamado As Faces do Espírito, onde cada capítulo vai falar sobre uma imagem que a Bíblia usa sobre o Espírito Santo. Sim. Tem outro livro chamado Nos Desertos da Vida, onde a gente pega 10 experiências de pessoas na Bíblia que estiveram no deserto. Tem outro que se chama O que Aprendemos com as Tempestades, que pega todas as histórias da Bíblia onde aparecem tempestades em terra ou no mar e que lições a gente pode tirar para a vida da gente. Então, muitos livros são feitos assim, como uma coletânea de mensagens, cada mensagem formando um capítulo. Que benção. E a palavra de Deus sempre muito fértil, né? Sempre, Porque ela sempre. traz isso. É sempre essa a base, possibilidade, isso não muda. Aham. Alguns livros não seguem esse formato que eu falei, alguns livros são o livro inteiro, começo, meio e fim, como, por exemplo, esse que a gente está lançando agora, Quando a Nossa Fé é Provada, e outros. A gente escreveu O Enigma de Jó, sobre o patriarca Jó. Então já não são livros de coletâneas de mensagens. Certo. Aí a gente tem um livro começo, meio e fim, mas a base de todos eles sempre é a Escritura, Sim. sempre é a Bíblia. E aí, quando o irmão já tem essa prática, 20 livros, eu acho que a mente já fica pensando em outro, né? Para começar um primeiro deve ser um desafio. É verdade. Para você ter Para escrever e para publicar também. Pra Esse publicar, primeiro sim. livro foi 1 ano para escrever e 3 para publicar. Eu imagino que deve ser difícil aqui no Brasil ter. A você gente conseguir. não conhece ainda o caminho das pedras, né? Exato. E aí eu me lembro que eu consegui com uma editora e essa editora falou, não, nós vamos sim publicar o seu livro. E essa editora ficou 1 ano com o livro, depois de 1 ano me devolveu e disse que não ia mais. Outras editoras eu mandei o manuscrito e disseram assim, olha, a gente não tem interesse. Outras nem responderam. Então fica aí a dica, difícil, se você pretende ser usado por Deus no Ministério da Literatura, não desiste não. Continua, prossegue que você vai conseguir. Como a gente diz, quando eu crescer, eu vou crescer igual o senhor. Pastor, nós vamos aproveitar então essas obras que o senhor fez e vamos falar de 2 delas e os assuntos que estão dentro dela, né? A primeira que a gente vai abordar aqui é este livro aqui, Cura pela Palavra. Este livro aqui eu li há um bom tempo, né? Foi o primeiro livro que o senhor escreveu, Cura pela Palavra, e eu confesso que me impactou bastante. Os assuntos que são tratados aqui, os assuntos sobre emoções que são tratados aqui, me impactou bastante. Inclusive, eu até usei com os adolescentes de nossa igreja recentemente. Que bacana. O ano passado nós trabalhamos neste assunto de temas de emoções, traumas emocionais, depressão, ansiedade. Então, ele foi o livro base, né, para que eu possa estar trabalhando com eles. Então, a gente vai falar um pouco desse livro e dos temas retratados aqui. O senhor também tem formação em psicologia e usa isso biblicamente, né, de uma maneira assim realmente que vai nos impactar. E eu queria um pouco trazer esse assunto sobre emoções. Eu não sei se é da percepção do Senhor, me parece que esse período pós-pandemia, parece que a pandemia trouxe um avalanche de problemas emocionais para muitas pessoas. O senhor enxerga dessa maneira também? Consegue perceber que esse período onde o mundo viveu um caos trouxe realmente essa piora? Nós enfrentamos a pandemia da Covid. Sim. E quando
pandemia da Covid amainou, nós então passamos a enfrentar uma segunda pandemia, que foi a pandemia da depressão e da ansiedade. Os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras explodiram de procura, muita gente adoecida. Afinal, foi 1 ano ou 2 anos de restrições, de notícias ruins, de tensão, e isso cobrou um preço muito alto. Então, há muitas pessoas que estão adoecidas. Eu conheço muitos pastores que estão lidando com a depressão, com a ansiedade, que estão fazendo tratamento. Porque é como se a gente tivesse uma estrutura emocional e essa estrutura foi obrigada a carregar um peso muito grande por um tempo muito grande. Sim. E a gente é humano, né? A gente não é feito de gesso nem de bronze, nós somos carne e osso. E nós temos emoções, sentimentos, assim como a nossa parte física, quando é exigida além do normal, ela pode apresentar alguma dificuldade, da mesma forma a nossa parte emocional. Que parece que a pandemia trouxe assim levou a pessoa a um certo limite emocional, porque assim, de fato, foram vários problemas, né? Foram momentos de luto, né? Momentos de separação, né? Não posso ver minha avó, não posso ver meu avô. Foi um momento também de um certo isolamento, onde a única saída para o mundo, às vezes, para alguns, era a tela. Sim. Era a TV, era a internet, o celular, né? Crise financeira também, crises né? financeiras. Então, Incerteza, insegurança, o que vai acontecer amanhã, exato. o que vai ser. Então, esse livro que o senhor escreveu antes, bem antes da pandemia, foi muito bem usado agora, né? Porque, de fato, nós vemos aqui esses assuntos de problemas emocionais sendo tratados de uma maneira abençoadora. Daí, iniciando essa nossa conversa aqui sobre essas perguntas desse livro, eu queria perguntar aqui se a palavra de Deus, ela tem respostas para esses traumas, esses problemas emocionais, ou isso seria apenas um campo da psicologia? Será que as duas podem andar juntas? Ou será que a Bíblia é deixada de lado e tem que ser um ramo da psicologia? Eu acredito que a Escritura Sagrada e a produção do conhecimento humano são bênção na vida das pessoas. Claro, em níveis diferentes. Sim. A Escritura Sagrada está num nível mais alto. É o que a gente chama de revelação especial e revelação geral. Então a Bíblia nos ajuda quando fala de depressão, ansiedade, pânico? Sim. Até porque os personagens da Bíblia eram gente como a gente. Passaram por isso, né? Então você vai encontrar um Elias com depressão, um Davi com pânico, um Jonas revoltado. E essas pessoas, a partir da maneira como Deus as tratou, nos servem de modelo e de exemplo. Agora, a psicologia, como todo ramo do conhecimento humano, vai produzir também ferramentas muito interessantes. Sim. Como a psicologia, a medicina, a arquitetura, todos os ramos do conhecimento humano, quando filtrados pela palavra de Deus, pelo filtro das Escrituras, podem e devem ser usados com grande proveito pelo povo de Deus. Ô, pastor, como é que o senhor consegue conciliar a psicologia com a teologia na seguinte perspectiva? A psicologia tem muito um lado humanista em algumas das suas maneiras de visão de homem, né, do Sim. mundo. Eu conheço um autor, Viktor Frankl, que eu acho interessante, ele escreve sobre a busca pelo sentido da vida, né? E é logoterapia. Então é interessante essa logoterapia, que acredita que se a pessoa tem um motivo para viver, então isso vai dar um impulso para ela, né? Um impulso para ela viver. Mas e o cristão? Acho que talvez alguém que está assistindo a gente, faça psicologia ou psicólogo, como lidar com isso sem macular o evangelho, fazendo com que seja humanista, né? Mas sim cristocêntrico. A gente pode dizer que existem 3 linhas dentro da psicologia, que são a psicanálise, o behaviorismo e as terapias humanistas. Então, de certa forma, toda a teoria e prática da psicologia, o profissional vai acabar se identificando mais com uma dessas 3 áreas, ou com a psicanálise, ou com o behaviorismo, que é a terapia comportamental, ou com as terapias humanistas. Todas 3 têm os seus pontos positivos, mas têm também os seus pontos negativos.
e precisam ser levados à luz da palavra de Deus. Quando a gente fala, por exemplo, das terapias humanistas, elas estabelecem muitos pontos de contato com a Bíblia. Uma visão elevada do ser humano, uma ênfase mais no como funciona do que na parte da enfermidade. A ideia do livre-arbítrio, da responsabilidade, tudo isso está ali dentro da terapia humanista. Mas aquela percepção do homem como pecador, como alguém que sozinho não dá conta de si mesmo, que precisa da ajuda de Deus, isso não está lá. É verdade. Então essa é a vantagem do cristão. O cristão se apropria do conhecimento secular, mas consegue completá-lo, algo que o conhecimento secular sozinho não dá conta. É verdade que o foco do evangelho é o coração humano, né? No final das contas, nós vemos o desvio por conta do pecado que trouxe desordem. Então é interessante realmente porque o cristão tem algo a mais que aí sim vai alcançar o coração dessa pessoa, né? Mas você citou aí o Viktor Frankl, um personagem maravilhoso. Inclusive ele cria a logoterapia dentro de um campo de concentração. Exato, ele estava lá em Auschwitz. Isso. Quando se deu conta de que o que sustenta o ser humano é um propósito. Sim. E isso é extremamente bíblico, não é? Exato. Quando Deus fala que ele tem um plano para a nossa vida, que há uma razão para a gente estar aqui, onde encontrar um propósito para a vida, se não em Deus? E até no campo de concentração, ele percebia que algumas pessoas, todas estavam vivendo aquele caos, aquela situação terrível, mas alguns enfrentavam de forma diferente, que conseguia até repartir o pedacinho de pão que tinha. Então a pessoa tinha algo a mais. Isso também chamou a atenção dele, de que na mesma situação a pessoa pode encarar de uma forma diferente. Eu acredito que já houve um momento em que a psicologia via a fé como uma coisa muito negativa. Sim. E vice-versa. Sim. Hoje a percepção é essa. O próprio Frankl diz que quem tem um porquê sobrevive a qualquer como. Então vai falar da fé não como algo prejudicial ao ser humano, às suas emoções, pelo contrário, como aquilo que vai lhe dar a resiliência e a esperança necessárias para enfrentar e enfrentar bem. Sim. Pastor, a Bíblia fala que com as consolações que nós somos consolados, nós também usamos essas consolações para abençoar e consolar outras pessoas. Então, se nós somos consolados, é porque anteriormente a gente passou por uma tribulação, né? O livro que o senhor escreveu fala sobre muitos traumas emocionais. Eu queria saber esse lado. O senhor também passou por dificuldades emocionais? O senhor usou isso também para escrever o livro? Foi uma dificuldade que eu tive quando escrevi, por exemplo, o Enigma de Jó. Sim. Por que o justo sofre? Sim. E eu pensei, gente, quem sou eu para escrever sobre sofrimento? Eu sofri tão pouco na vida, Deus foi tão bondoso comigo. Mas é claro que todos experimentamos algo que nos é comum, talvez em dimensões diferentes. Ninguém sofre como Jó sofreu, mas em menor grau, todos experimentamos o sofrimento, conhecemos o gosto. Ainda que a quantidade ou a intensidade possam ser diferentes, conhecemos o gosto. E é por isso que todo cristão, embora talvez ele não tenha passado por tantas dificuldades, mas por algumas dificuldades ele passou. E então ele tem condições de ajudar uma outra pessoa que esteja em dificuldade também. Eu queria pensar um pouco assim na fonte dos problemas emocionais. Eu creio que talvez o maior antropólogo que existe na face da Terra possa ser Satanás. Porque ele estudou muito bem o homem, né? Desde a sua criação. Ele começou a perceber Adão e Eva e desde então ele tem, como diz em Jó, né, rodado o mundo observando o servo de Deus, observando a humanidade. Problemas emocionais como depressão, como ansiedade, eles podem ter uma fonte espiritual. Satanás ele pode colocar um problema assim na pessoa. A pessoa pode sofrer por uma depressão causada também por um pecado, ou esses problemas emocionais, ansiedade, depressão, não tem a fonte espiritual. O ser humano se equilibra sobre um tripé: o físico, o emocional e o espiritual. E essas três áreas, embora não sejam sinônimas, elas interagem. Então é claro que o que acontece no espiritual afeta o físico,
afeta o emocional. O perigo é quando a gente identifica essas coisas como sinônimas. Por exemplo, há muitos crentes fiéis que estão muito bem espiritualmente, mas que têm uma doença física ou uma doença emocional. Sim. E a gente não pode confundir essas coisas. O maior pregador que se tem conhecimento, que foi Charles Spurgeon, sofreu a vida toda de depressão. Sim. Não era um homem a quem faltava fé, muito pelo contrário. Mas ele tinha esse problema e na época dele não existia remédio, então alguma coisa assim bem mais complicada. Agora, podemos sim ter problemas emocionais decorrentes de questões espirituais. Por exemplo, Davi vai dizer, enquanto eu me calei, o meu humor se tornou como sequidão de estio, porque dia e noite pesava sobre mim a tua mão. Sim. Então nós temos aí um exemplo claro de uma questão espiritual, o Espírito Santo, a voz de Deus falando a Davi, refletindo no emocional. Ele cai numa depressão, numa amargura, então ele tem um estado emocional que é fruto de uma situação espiritual. E essa situação espiritual tanto pode ser de Deus, corrigindo, chamando a atenção, como também pode ser de Satanás, perseguindo e atribulando. Então a gente tem vários servos do Senhor que tiveram uma vida bem piedosa, mas isso também não os impediu de sofrer esses problemas emocionais, traumas emocionais. É porque quando a gente pensa numa questão física, por exemplo, você está com o braço quebrado, está engessado, todo mundo pode ver, é mais fácil aceitar. Mas quando uma pessoa sofre de depressão, ou ansiedade, ou um distúrbio de humor, ou até um problema psiquiátrico, ele não é visível, então há todo um julgamento. Isso. As pessoas falam, você está precisando orar mais, ler mais a Bíblia, ou é falta de fé? Não necessariamente. Alguém pode estar muito bem espiritualmente, mas emocionalmente está um caco e está precisando de ajuda, até de tratamento especializado. E aí, pensando nesse tripé, a parte física, a queda de alguns hormônios e vitaminas podem provocar, desencadear... Com certeza. Quando Elias está deprimido, Elias quer a morte, e aí Deus vai tratar Elias para restaurá-lo, a primeira coisa que Deus providencia para ele é pão, água e sono. E depois uma caminhada. Ou seja, Deus não começa tratando Elias pelo espiritual, Deus não começa tratando Elias pelo emocional, Deus começa tratando Elias pelo físico. Então, às vezes, por exemplo, o nosso cérebro tem que produzir uma substância chamada serotonina. Se essa substância está abaixo do nível necessário, você vai cair em depressão. E aí tem que tomar um remédio para que esse nível possa voltar à quantidade normal. E então os cuidados do ser humano, ele tem que ser interdisciplinar, né? Com Ir certeza. num médico, procurar um pastor, um psicólogo, e aí avaliando, ou então descartando o que pode estar acontecendo isso, né? É aquele tripé que eu falei. Se uma perninha estiver quebrada, você vai desequilibrar. Então é muito importante cuidar do físico, do emocional e do espiritual. Exato. Pensando nisso também, é possível que Satanás ele lance em nossa mente pensamentos negativos como se isso fosse produção nossa? Porque assim, eu já ouvi bastante gente, né, falando sobre, olha, tem vindo pensamentos em minha mente negativos contra Deus, e a pessoa tem sofrido muito com isso, né, tem sofrido emocionalmente muito com isso. Isso pode ter uma fonte espiritual? Satanás ele tem essa capacidade de lançar um pensamento negativo e a pessoa talvez acatar como se fosse dela? Tem, mas precisamos ser cuidadosos quanto a esse assunto. Sim. O fato de que Satanás pode colocar pensamentos na nossa cabeça é só lembrar quando Pedro chama Jesus de lado e fala, mestre, o senhor não vai morrer na cruz, não. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Então, naquele momento, era o diabo que estava falando através de Pedro, e Jesus prontamente identificou. Então o diabo pode colocar, né, pensamentos na nossa cabeça? Pode. Mas o mais comum não é que seja isso. O mais comum, nesses casos que o irmão citou, pastor, é que se tratem de pensamentos intrusivos. Sim. O que é um pensamento intrusivo? É uma pessoa que é tão certinha, que é tão exigente com ela mesma, que ela não pode errar nem em pensamento.
E aí ela começa a produzir pensamentos de blasfêmia, de falta de fé, de pecado contra o Espírito Santo. E ela sofre muito com isso, porque não são coisas em que ela acredita. Sim. Uhum. É uma característica da ansiedade, pode estar presente no transtorno obsessivo compulsivo. E a prova de que não é uma questão espiritual é que quando a pessoa toma um remédio, quando ela toma um remédio para ansiedade, esses pensamentos diminuem ou desaparecem. Se fossem de Satanás, o remédio não faria diferença. Sim. Então, quando uma pessoa chegar para o irmão e trouxer essa palavra, acho que isso é muito importante, porque tem muitos crentes que sofrem com isso. Cristãos sinceros, piedosos e que têm aquela dor porque eu estou pensando coisas que eu não queria pensar. Filho, vai no psiquiatra. Vai tomar um remédio para ansiedade, isso vai te ajudar, vai no psicólogo, porque você precisa aprender a lidar com a sua ansiedade. A ansiedade é que está produzindo esse tipo de comportamento em você. Então, com a ajuda do psiquiatra e do psicólogo, você vai ficar livre desses pensamentos. Entendi, muito bem. E o senhor falou também que existe a possibilidade, né, de Satanás também lançar. Isso aí, então, seria talvez aqueles dardos inflamados do maligno que acredito diz que sim. 6. Acredito que sim. Tem uma história interessante de Billy Bray, que se converteu e se tornou um grande pregador. E um dia ele estava no quintal da casa dele colhendo umas batatas, que era a única coisa que ele ia ter para o almoço da família. E o diabo falou com ele: Billy, esse seu Deus não é um Deus tão bom assim, porque ele só está te dando batatas para comer. E Billy Bray respondeu: diabo, todos os anos que eu servi você, e eu servi você como nenhum senhor jamais foi servido, você não me deu nem batata. Você destruiu a minha vida, você acabou comigo. Era um ataque. Era um dardo inflamado. Mas aquele servo de Deus percebeu o ataque na hora e ele, em voz alta, já respondeu aquele pensamento que cruzou a sua mente. Então, isso pode acontecer? Pode. Mas a gente precisa ser cauteloso para não confundir um pensamento intrusivo, que é um problema psicológico, com um ataque de Satanás. E a gente pode vencer isso com a confiança na palavra de Deus, né? Porque Satanás mandou um enviado dele para a vida de Paulo. Tanto Paulo fala do seu espinho na carne. Eu não saberia dizer qual tipo de sofrimento específico Paulo estava sofrendo ali, mas ele conseguiu vencer aquilo confiando na graça do Senhor. Jesus Cristo também foi atacado por Satanás no deserto e ele venceu aquilo confiando em Deus e usando a palavra de Deus. Então a gente percebe assim também o poder da palavra, a cura, né? Com certeza. Pela palavra contra esses ataques malignos, né? O pastor falou muito sabiamente da pessoa procurar, nesses pensamentos intrusivos, procurar uma ajuda e talvez você precisa tomar uma medicação ali ansiolítica e tal para ajudar esses níveis mentais, dar uma desacelerada. Mas nós também vivemos uma época muito medicamentosa, onde crianças são diagnosticadas com algum transtorno, ou adultos, e aí ela se prende à medicação. Sim. A medicação ela é ótima, ela é importante, mas como o cristão lidar com o uso de medicações para não ficar também, tudo a medicação resolve, ou então, não vou usar medicação porque Deus vai operar aqui na cura pela palavra, né? Então, essa mediação aí, como seria? Ok. Primeiro, evitar a automedicação. Não é porque um remedinho fez bem para o seu vizinho que ele vai fazer bem para você. Não pega o remedinho do vizinho. Marca uma consulta, vai lá, se trate. Agora, muitas vezes a pessoa está se baseando apenas na medicação. Nesse exemplo que nós trouxemos da ansiedade, o ansiolítico vai te trazer um resultado imediato. Você vai se sentir melhor, graças a Deus por isso. Mas ele estará tratando o efeito e não a causa. Certo. Ou seja, você vai ter que ficar tomando aquele remédio porque você não está atacando a causa. Daí o outro pezinho, né? O físico, tomei o remédio, mas tem o emocional. Vai fazer uma terapia, vai fazer um aconselhamento, vai buscar uma orientação, vai descobrir o que em você está errado, que está produzindo esse tipo de efeito.
Então o remédio, ele vai ajudar você em curto prazo, mas em médio e longo prazo, a indicação é da terapia. E claro, o terceiro pezinho, que é indispensável, o espiritual. A sua comunhão com Deus, o seu momento devocional, a sua ida à igreja, porque isso vai te dar forças. A gente falava agora há pouco sobre Charles Spurgeon, que conviveu com a depressão ao longo de toda a sua vida e ainda assim teve uma vida abençoada, feliz e produtiva. Por quê? Porque o espiritual nele era muito forte. Então talvez o físico estivesse mal, o emocional estivesse mal, mas o espiritual estava tão bem que o socorria. Eu não tenho dúvida de que se Charles Spurgeon vivesse hoje, ele teria usado também o remédio para o tratamento da sua depressão. Na época dele, isso não existia. Mas só para a gente não ficar pensando que o remédio é a solução para tudo. Não, não é. É uma ferramenta valiosa que nós podemos usar com a orientação do especialista, que no caso é o médico, o psiquiatra, o neurologista. É um bom recurso, mas não deveríamos ver como o único recurso. É interessante essa forma de se enxergar nesse tripé, porque nós temos uma congregação aqui no bairro da nossa cidade, e lá a gente tem uma professora de educação física, que é da nossa igreja, vai lá e dá aula só para mulheres, de exercícios e tal. E nesse grupo, quando a gente se reúne, várias falam, olha, eu estava deprimida, eu estava ansiosa e eu tô outra pessoa. Sim. Porque se tornou um grupo terapêutico ali, que você conversa, você desenvolve relacionamento, você movimenta o seu corpo e no final sempre tem uma mensagem ali devocional e uma oração. Você juntou as três coisas. Você tratou do físico, do emocional, do físico, porque só de você fazer uma caminhada, uma ginástica, você vai produzir serotonina, vai produzir endorfina, você vai se sentir melhor. Do emocional, porque você não está fazendo sozinho. Tem um grupo ali de congraçamento, tem aquela fofoca santa, aquela conversa abençoada, risada. E o espiritual, que traz uma palavra, faz uma oração. Perfeito. Verdade, muito bom. Hoje nós ouvimos assim, parece um crescente problemas emocionais em crianças em adolescentes. Ao que parece, antigamente não se ouvia tanto isso. Daí eu queria ver com o senhor se antigamente existia, mas não era divulgado, ou houve algum fator pela tecnologia, não sei se telas, que trouxe eu talvez esse aumento. acredito, pastor Rodrigo, claro que haviam problemas antigamente, mas o mundo piorou muito, né? Sim. O mundo piorou muito. O mundo ficou mais complicado, menos seguro. Então você já começa a ver a ansiedade e a depressão nos pequeninos. A criança de 5, de 10 anos precisando ir no psiquiatra e precisando fazer terapia. E graças a Deus que existem esses recursos, eu não vou dizer que você não deva usar, mas a gente fica triste com isso. Crianças deveriam estar brincando, não deveriam ter essas preocupações que o mundo moderno lança sobre elas, uma erotização precoce, aquela telinha que a expõe às vezes a estímulos que ela não está pronta ainda para lidar a respeito, a incerteza do lar, a separação, o divórcio dos pais, todas estas coisas vão colocando sobre a criança preocupações que em longo prazo geram um adoecimento emocional. A gente percebe que a tecnologia ela trouxe muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas, mas me parece que também trouxe algumas coisas negativas pelo mau uso. Às vezes o pai e a mãe, ele usando essa tecnologia, às vezes ele tende a terceirizar um pouco o tempo com a criança, ou a educação, né? Na nossa época era a televisão. Era a televisão. Botava na frente da televisão. Hoje eles dão um tablet para o menino ficar quieto. Estão resolvendo um problema em curto prazo, o menino fica quieto, mas estão criando um problema em longo prazo. Então o senhor vê que isso pode ser problemático, principalmente também na área emocional da criança. Sim, sim. A criança tem que brincar, tem que nadar no rio, gastar subir energia. na árvore, chupar fruta no pé. Aquelas coisas que a gente fazia quando a gente era criança e que a gente até hoje se lembra com saudade. Eu acho que tem estudos sendo feitos com relação a isso ainda, mas o que a gente vê é que como o cérebro da criança ainda não está formado, então a tela traz dificuldades e questões no próprio cérebro da criança que vai desenvolver
ansiedade, dificuldade de desenvolvimento, em todas as áreas, na fala, na cognição e tal, por conta da tela. Então, isso é algo que tem sido dito e que os pais têm que tentar tomar o cuidado de deixar a criança subir num pé de jaca, nadar no rio, fazer arriscar, né? Arriscar, outras coisas. Isso aí. Pastor, esse livro aqui me abençoou bastante. O senhor disse que escreveu ele quando? Em 1998, se não me engano. O primeiro isso mesmo, livro, né? Isso mesmo. Me impactou muito. Esse Que livro bom, ainda ele é vendido, né? Sim, sim. Ainda é publicado esse livro aí. Me impactou bastante. É da editora Betânia. Editora Betânia. Você pode encontrar na livraria, Sim. ou você pode encontrar no site da editora Betânia. E depois desse veio uma avalanche de livros. E o último que o senhor escreveu foi este aqui, então, Quando a Nossa Fé é Provada. Este aqui foi o último Esse livro. é o filhinho caçula. O caçula. Foi este ano? Ano passado. Ano passado, né? Que escreveu ele. O senhor poderia falar um pouco mais desse livro, da temática desse livro aqui? É um livro que fala sobre o sacrifício de Abraão. Quando a gente lê essa história na Bíblia pela primeira vez, isso nos choca um pouco. Como é que Deus me pede uma coisa dessas a Abraão? Sim, Gênesis 22. E como é que Abraão obedece? Então a gente fica com algumas dúvidas. E o livro foi escrito para isso, para mergulhar nessa história, para tirar as dúvidas, para extrair as lições e principalmente para estabelecer esse contato entre a história de Abraão e a nossa, porque a gente precisa lembrar que a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Ele é o pai de todos os que creem. Então nós crentes somos filhos de Abraão espiritualmente, somos descendentes espirituais de Abraão. Então aquilo que aconteceu com ele, de certa forma, em certa medida, acontece também com a gente. Nós também passamos por provas. Deus também nos pede sacrifícios. E o que isso vai trazer para a nossa vida em termos de crescimento espiritual? Vai nos aproximar de Deus? Vai nos revoltar contra Ele? Então é um livro que eu acho muito abençoador para aquele irmão ou irmã que está passando por uma adversidade, por uma prova, por uma tribulação. E todos nós em algum momento vamos passar ainda, né? Abraão, ele faz parte da famosa Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11, né? E logo no 12 fala que ele também faz parte da tão grande nuvens de testemunhas que nós temos. Então a vida dele serve de exemplo para nós, aquilo que ele passou, aquilo que ele viveu, a maneira que Deus trabalhou com ele, também reflete para a nossa vida, né? Nós tiramos lições preciosas. Mas eu vou confessar uma coisa para o senhor. Se Deus aparecesse para mim, falando para eu sacrificar o meu filho, eu acho que eu teria dificuldade. Eu fiz um teste lá na igreja, e um domingo pela manhã eu perguntei, quem aqui teria coragem de dar a vida por alguém? E vários irmãos levantaram a mão. Glória a Deus, pode abaixar. Quem aqui daria a vida de um filho para salvar a vida de alguém? Nessa hora ninguém levantou a mão. Ainda mais um estranho, né? Alguém estranho. Ninguém levantou a mão. Ou seja, Deus pediu a Abraão o mais difícil. Deus não pediu qualquer coisa. Deus foi no topo. Deus chegou ali na escala de dificuldade do ser humano e colocou o sarrafo ali. E Abraão passou. Fantástico. Fantástico. Mas ele não nasceu sendo esse homem de fé. Não. Isso é bonito na história de Abraão. Sim. Ele vai crescendo espiritualmente. Inclusive, essa prova é a última prova pela qual ele passa. Antes houve outras provas, inclusive provas nas quais ele foi reprovado. Sim. Abraão não agiu sempre com fé. Houve ocasiões em que lhe faltou fé e ele foi reprovado. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu tanto com os acertos quanto com os erros. De modo que quando chegou no momento máximo, ele tirou 10 com louvor. E isso que nos anima. Ninguém nasce sabendo, né? Como dizem, ninguém nasce cheio de fé. Às vezes a gente quer ter uma resposta como a de Abraão, mas espera aí, cara, você não viveu a vida que ele viveu, você não chegou lá. O próprio Abraão negou que Sara fosse a sua esposa, né? Fez isso não apenas uma vez,
mais 2. Não tinha nada que ter ido lá para o Egito. Deus mandou ele ir para Canaã. A fome bateu em Canaã, ele foi para o Egito. Falta de fé. Mas ele foi aprendendo, ele foi crescendo. Então, há esperança. Se até o pai da fé teve momentos em que hesitou e foi crescendo e melhorando, então há esperança para a gente. Exato, Numa primeira leitura assim de Gênesis e olhando para a vida de Abraão, às vezes parece que alguns pedidos que Deus fez para Abraão são um tanto estranhos, né? Porque assim, foram provas difíceis. Deus chega para Abraão, sai da sua terra, da tua parentela. Ele tinha ali 75 anos, talvez Sara tinha 65. Sai da sua terra para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Depois de muito tempo que ele ganha o filho, agora chegou a hora de você sacrificar o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, né? A primeira leitura parece que é um pedido um tanto estranho, né? Mas me parece que existe um pouco de águas mais profundas, né? Para a gente tirar lições dali. Como explicar um pouco esse pedido um tanto estranho, né? Que Deus ele fez ali para Abraão? E pensar, né, que esse pedido tem um aspecto profético. Porque Abraão não precisou sacrificar o filho dele, Deus interveio na última hora. Mas Deus sacrificou o filho dele. Sim. Deus sacrificou o filho dele. E quando Isaque, subindo o Moriá, pergunta a Abraão: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá. João Batista responde a pergunta de Isaque 2000 anos depois: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente tem que lembrar que Abraão não era um personagem qualquer, ele era alguém muito importante dentro da história da salvação. E aquilo que acontecia na vida de Abraão, de Isaque, de Jacó, tinha a ver com eles, mas tinha também a ver com a profecia, com o cumprimento do plano de salvação. Que faz parte da linhagem de Cristo ali, né? Há um aspecto profético. Então, se você não entende o Evangelho, por exemplo, o judeu que não aceita o Novo Testamento, ele tem muita dificuldade em explicar a história do sacrifício de Abraão. Sim. Porque dentro do Velho Testamento apenas, ele não encontra essa resposta. Por que Deus pediu isso a Abraão? O cristão que tem o Novo Testamento, aí ele já compreende. Há um aspecto profético. Sim. Lá naquela região, a região de Moriá, 2000 anos depois, Cristo morreria numa cruz em nosso lugar. Então, o que Deus estava dando a Abraão, além de uma prova, era também uma profecia dramatizada. Então, nesse sentido, assim, Deus ele prova a nossa fé, né? Então, a gente passa, de fato, assim, por dificuldades, a gente enfrenta gigantes, a gente olha, tem uma barreira na minha frente, né? Então, nesses casos aí, essas dificuldades, elas têm um tom benéfico, porque Deus ele quer trabalhar ao nosso coração e a nossa fé com essa. É a diferença entre a aprovação e a tentação. Isso. A tentação vem do diabo, a aprovação vem de Deus. A tentação visa o nosso mal, a aprovação visa o nosso bem. Então Deus não tenta, Deus prova. E quando Deus prova, é sempre para o nosso bem, para a gente descobrir o que tem dentro da gente mesmo, para a gente crescer espiritualmente. Há benefícios espirituais que resultam da aprovação. Tem uma autora, Elizabeth Elliot, ela foi missionária entre o povo Aucas, e ela escreveu um livro, O Sofrimento Nunca é em Vão. E o que ela traz, a perspectiva é essa, de que há algo que Deus quer trabalhar em nossa vida. E Deus está empenhado em transformar o nosso caráter, a imagem do seu filho. Então, nada é em vão, no sentido do agir de Deus, e nós também não estamos enxergando o que Deus está vendo, né? Ela fala até da colcha de retalhos, né? Ok. Que a gente vê ali só o fio passando, mas não vê o trabalho completo. Mas Deus, ele está trabalhando e permitindo isso para o nosso bem. E eu acredito que a Elizabeth Elliot tem tanta autoridade para escrever isso, porque Demais. A história é linda, não é? Os maridos foram para evangelizar esses índios e os índios os mataram. Sim. E então as esposas, as viúvas, seguiram, e onde os maridos não tiveram sucesso, elas tiveram, e todos aqueles índios vieram a se converter. É uma história muito bonita. Sim, sim. Nós vemos o amor de Deus ali dramatizado também através da vida delas. Sim. E como foi bênção, né, na vida de tantos outros. E os maridos estão na glória.
E o objetivo de Deus é levar o povo Alcas também, né? Então, cooperou ali para o bem do evangelho, né? Como... A gente... Pois não, pastor Rodrigo. Eu ia falar, como o versículo diz, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, essas lutas, essas provações, as lutas que Abraão, né, passou, cooperaram para o crescimento, para o fortalecimento da fé dele. E quando você estuda essas histórias da Bíblia, você conhece melhor, isso te traz preparo para você enfrentar e vencer as suas próprias lutas. E a palavra de Deus fala que a nossa luta, ela é breve e momentânea, né? A nossa breve e momentânea tribulação. Então também o cristão, ele enfrenta com esperança de que há uma data marcada para isso terminar. Deus tem promessa de novo céu e nova terra, onde não terá mais dor, sofrimento, lágrima. Então, o cristão consegue e pode passar pela dificuldade com essa perspectiva de esperança. A compreensão do todo, a visão do todo. Porque quando você tem a visão do todo, acho que tudo na vida é assim, não é? Eu estou tomando uma injeção, isso dói, é absurdo, no momento. Mas se eu penso que essa injeção está me livrando de uma doença lá na frente, aí a dor é ressignificada. Assim é o cristão tem essa visão do todo. Então, quando você olha para um recorte da vida, você pode achá-lo absurdo. Como uma criança acha um absurdo a mãe levar para tomar injeção. Mas quando você tem a visão do todo, aí você tem a perspectiva correta. Pastor, essas provações da nossa fé, elas podem ser, por exemplo, enfrentar uma poltrona de quimioterapia? Elas podem ser enfrentar uma doença? Pode se enfrentar problemas emocionais, a gente pode colocar isso também como uma possibilidade de provação. É só lembrar do espinho na carne de Paulo, não é? Nós não sabemos se era um problema físico, alguns dizem que era uma dificuldade que ele tinha nos olhos, outros que ele sofria de epilepsia. Tem gente que acha que o espinho na carne do Paulo eram os perseguidores, os adversários, mas enfim, o fato é que era um mensageiro de Satanás. Sim. Não era coisa boa. Estava lá para atrapalhar ele e trazer sofrimento mesmo. Não era coisa boa. Ao ponto que ele rogou 3 vezes, né, a Deus, e Deus deu uma resposta graciosa. Deus disse a ele, olha, vou deixar, Paulo, porque assim você não vai cair, você vai permanecer em pé, porque você vai depender de mim. Tem um propósito, tem uma razão, tem um objetivo. E aí Paulo, tendo essa resposta de Deus, fica tranquilo, não toca mais no assunto e diz, pelo contrário, eu vou até me gloriar nas minhas enfermidades, nas minhas lutas, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Aí volta o que o senhor falou anteriormente, sobre aprendizado, que Paulo fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, nós precisamos ter a mentalidade de que eu posso aprender com isso daqui. E às vezes a gente não quer aprender ou a gente quer ter um botão para apertar aquilo ali. A palavra-chave nesse versinho é aprendi. Ninguém nasce sabendo ficar satisfeito. A criancinha, quando não tem o que quer, chora e faz pirraça, esperneia, e ninguém nasce sabendo se contentar, sabendo se satisfazer. Por isso Paulo diz, aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação. Mas será que nós queremos aprender? Ou temos essa mentalidade de criança de que se Deus não me der o que eu quero, eu vou fazer uma pirraça espiritual, eu vou parar de ir na igreja. Aí é a infantilidade espiritual. Mas nesse fim do túnel, nesse túnel escuro, que às vezes nós passamos, existe uma luz lá no final. Sempre. Porque Abraão, depois daquela prova, ele se alegrou. Sim, e a Bíblia fala, inclusive, que Abraão foi disposto a sacrificar Isaac, porque Abraão acreditava até que Deus poderia ressuscitá-lo. O autor de Hebreus vai falar isso, que Abraão foi, porque, olha só, com a mentalidade de Abraão, Deus está me mandando sacrificar Isaac. Só que Deus me prometeu que a minha descendência virá através de Isaac. Ora, Isaac não tem descendente ainda. Então eu não sei como é que Deus vai resolver isso. Mas ele vai resolver. Então o autor de Hebreus fala que Abraão creu contra a esperança. E ia sacrificar Isaac acreditando que Deus poderia até ressuscitá-lo. Agora o detalhe é, até aquele momento na história da humanidade, ninguém tinha ressuscitado. Perfeito. Depois você vai ter a ressurreição
lá do filho da viúva. No Novo Testamento você vai ter algumas ressurreições, sim, a própria ressurreição de Cristo. Mas olha a fé de Abraão. Ele estava acreditando numa coisa absolutamente inédita. Ele criou contra a esperança e contra as evidências, porque não tinha nenhuma. Isso. Nenhuma evidência de ressurreição. Só o que ele tinha era a palavra de Deus. Só a palavra do Senhor. E para ele era o bastante. Uhum. E a confiança dele. Deve ser o bastante para nós. Deveria ser o bastante para nós. Precisa ser o bastante para nós. Eu imagino que as palavras mais difíceis que Abraão ele ouviu vieram de Deus. Primeiro, sacrifica teu filho. Mas eu creio que também as palavras que trouxeram mais alegria para ele foi: não faça isso. Né? Quando ele estava pronto, com a faca na mão para sacrificar o seu filho, ele foi impedido pelo Senhor. E ele olha para trás, um cordeiro. E o teste de Abraão foi tão alto porque Deus mandou ele sacrificar Isaac num lugar que ficava 3 dias de distância, que era a região de Jerusalém. Nesse mesmo lugar, depois vai ser construído o Templo de Salomão, no Monte Moriá. E na região de Moriá está o Monte Calvário, onde Cristo é sacrificado por nós. Então, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você vai lá na terra de Moriá oferecer o seu filho em holocausto. A Bíblia diz que eram 3 dias de caminhada. Imagina você carregar esse peso 3 dias. Ele teve 3 dias para mudar de ideia. Ele teve 3 dias para desistir. Pensou bastante, ele teve, né? 3 dias para voltar atrás. É como se Deus estivesse esticando a fibra daquele homem até o máximo. E ele vai. É muito bonito isso. Que bênção. O pastor teria uma palavra para consolar, pensando em pessoas que estão passando aí por dificuldades, provas. Existem pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia. Existem pessoas que estão passando por problemas no casamento, problemas financeiros, aquela conta que chegou, aonde eu vou tirar para pagar isso? Né? Problemas diversos, problemas familiares, com o filho, a escola, trabalho, com o patrão, com o empregado. Né? Uma palavra consoladora pensando nessa prova, que Deus ele usa essas dificuldades para fortalecer, Deus usa essas dificuldades para, de alguma maneira, tirar o mel do amargo. Eu diria o seguinte, pastor Rodrigo: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mas você tem que subir o monte. A provisão de Deus está lá no alto. O carneiro, preso pelos chifres, já estava lá. Já estava lá. Mas Abraão só viu quando chegou lá. A provisão está na obediência. Quando você crê em Deus, quando você confia em Deus, e você obedece a Deus, e você caminha com Deus, você chega na provisão de Deus. Então a minha palavra para aquela pessoa que está passando por um problema de saúde, por uma crise na família, por uma dificuldade financeira é: meu irmão, minha irmã, Deus proverá. Aquilo que você precisa, Deus já providenciou, mas você só vai encontrar lá no alto do Moriá. Moriá é a montanha do sacrifício, da entrega, é a montanha da obediência. Abraão só encontrou o cordeiro quando chegou lá no alto. E você só vai encontrar a provisão de Deus quando chegar lá em cima. Então segue como Abraão seguiu, obedeça como Abraão obedeceu, confie como Abraão confiou, porque no monte do Senhor se proverá. Não é antes e nem em outro lugar. É no monte do Senhor, é no lugar da obediência. Animador, né, Alba? É demais. Ficou animado em ler esse livro? De todos. Estou animado em ler todos. Eu já li o primeiro, né? Eu vou ler este próximo agora, né? Que o senhor ele realizou. E eu percebi que os assuntos eles são complementares, né? Dos 2 livros, eles se encaixam também, né? Então eu fiquei bastante animado e eu vou estar lendo esse livro aqui. Como a minha formação é em psicologia e teologia, então os meus livros acabam todos versando sobre essa parte de cura interior, de sofrimento, de consolo. Binho, o que você achou? Os assuntos se complementam. Da nossa conversa com o pastor Marcelo? Eu achei maravilhosa. Tenho certeza que abençoou muitas vidas, porque muita gente passa por muito sofrimento. Eu penso muito em idosos, às vezes andou tanto, fez tantas coisas, hoje está em casa, não pode sair e tal. Então essa palavra aqui é para animar os irmãos a saberem que o sofrimento é real,
mas nós podemos aprender, nós podemos crescer, nós podemos desenvolver um relacionamento com Deus. Então, tenho certeza que abençoou muitas vidas. Amém. Com certeza me abençoou. Uhum. Pastor Marcelo, o senhor teria alguma consideração final para a gente poder fazer um encerramento desse nosso... Deixar o meu abraço para todo mundo que vai ter acesso a esse podcast, que a nossa conversa aqui tão animada, a gente começa a falar das coisas de Deus e o tempo voa, e se deixar a gente vai embora. Mas que essa palavra, essa conversa possa abençoar vidas, parabenizar os irmãos da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista pela iniciativa e que venham muitos outros Bibcasts. Amém. Primeiro de muitos. Temos aqui uma pergunta que veio aí dos nossos internautas. Deixa eu abrir aqui. Então, direcionado para o pastor Marcelo. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Pastor, tem uma pergunta aqui que chegou para nós. E a pergunta é: quais os desafios de pastorear um rebanho e se dedicar a escrever livros? Olha, pastorear um rebanho toma muito tempo. A gente é exigido neste sentido. Mas é possível encontrar um tempo para escrever. Eu não sou um escritor rápido. O dia que eu estou escrevendo um livro e que eu escrevo uma página, eu acho que produzi muito. Uma página é muito. Mas você vai escrevendo aos pouquinhos, sem pressa. Geralmente, quando eu me proponho a escrever um livro, eu gasto 1 ano. Bastante eu gasto tempo. 1 ano. É bastante tempo. Mas é aquele tempinho que a gente tem, aquela folga, aquela sobra. Porque o ministério pastoral, ele exige bastante. Sim, sim. E às vezes acontecem, vamos dizer assim, imprevistos. Eu não sou aquele escritor que senta na frente do computador e vai. Eu escrevo um pouquinho, aí começa, gente, não estou conseguindo, garrei aqui. Eu largo aquele troço, esqueço, vou voltar. Então é não ter pressa. Sim. É não ter pressa. Fazer com calma, sem pressa, para que também saia um conteúdo com qualidade do livro, né? Porque o ministério pastoral surge imprevistos, uma visita, alguém que adoeceu, né? Alguém que ligou, né? Então coisas desse tipo acontecem, né? O que, vamos dizer assim, atrapalharia, entre aspas, né? A produção do livro, mas caminhando com os dois trabalhos juntos, né? E eu acho que não desistir, né? Porque se demorar, às vezes a pessoa desanima, deixa pra lá, mas aí a pessoa tem que pegar firme. O escritor, ele se encontra em alguns momentos em que ele agarra. Assim, não tá fluindo, não tô conseguindo ir adiante. Aí você larga aquilo de lado, vai fazer outras coisas. Outro dia que você voltar, você consegue desagarrar e fluir mais um pouco. Mas é claro que a prioridade é o cuidado pastoral. Essa pergunta, quem fez foi o nosso irmão Matheus Soares. Matheus Soares, ele fez essa pergunta. E eu tenho uma segunda aqui, da nossa irmã Dina Ferraz. Dina Ferraz também nos acompanhando. E ela pergunta: Pastor Marcelo, temos alguns candidatos ao ministério pastoral. Que palavra o irmão teria para estes candidatos? Que bênção! A Bíblia fala que se alguém almeja o pastorado, excelente obra almeja. A gente pode ser muita coisa na vida, mas se Deus nos der a honra da gente ser um pastor, um ministro da palavra, não há ofício mais nobre e mais belo. Então a minha palavra é de incentivo. Se Deus chamou você, siga em frente nesse chamado. Você vai enfrentar algumas dificuldades, algumas lutas, mas isso todo mundo enfrenta. Sim. As compensações são muito maiores do que o ônus, e a felicidade de ser usado por Deus, o pastor tem essa felicidade de poder levar a palavra de Deus, a autoridade que há nessa palavra. O pastor entra num hospital para levar uma esperança, o pastor vai no cemitério para levar um consolo, o pastor entra numa casa para levar uma direção. Então a gente, como pastor, está com as pessoas nos instantes mais importantes da vida delas, na apresentação de um bebê, no batismo de um filho. Então não existe ofício mais nobre do que o ofício pastoral. A minha palavra é de incentivo. Eu conheci um pastor que ele dizia: existe ônus no ministério pastoral, mas os bônus são muito maiores. Eu concordo. Isso, os bônus acabam sendo muito maiores.
Pastor, e também voltando rapidamente para esse livro. Antes de passar, queria dar um incentivo para você que quer ser missionária. É bênção também. Isso. Muito bem, irmã. Exato. A obra missionária necessita de mais pessoas e é bênção. Não tenho arrependimento algum desde o dia que eu falei, eis-me aqui, o Senhor tem me enviado para muitos lugares e é maravilhoso. Aí a palavra para as mulheres, né? Ficarem firmes. É um Campo Grande com poucos trabalhadores. Exato. Como Cristo já falou. Exato. Continua assim. Mais mulheres é uma excelente iniciativa que você pode ter no serviço do Senhor. Não me arrependo e tem sido bênção. Levando Cristo para aqueles que nunca ouviram, né? Exato. Pastor, o senhor poderia deixar uma palavra para pessoas que estão passando por problemas psicológicos, problemas emocionais, né? Pensando no livro, né? Cura pela Palavra, qual a palavra de incentivo, né? De motivação que o senhor poderia deixar para essas pessoas? Depressão, ansiedade, traumas, medos, insegurança, complexos de inferioridade, né? A gente tem uma gama muito grande de problemas, né? A palavra é que você tem recursos, você não precisa enfrentar isso sozinho. Uhum. Você pode compartilhar isso com um cristão mais experiente, ou com o seu pastor, ou com o seu conselheiro. Você pode buscar a ajuda de um profissional, fazer uma terapia, ou até mesmo tomar um remédio, no caso com um médico, um psiquiatra. E algumas leituras, assim, o objetivo de escrever o Cura pela Palavra foi exatamente ajudar pessoas nessas dificuldades. E às vezes você lendo aquele texto te dá uma luz e você, olha, já encontrei o caminho, já sei por onde eu devo seguir. Então buscar uma boa literatura, de preferência livros cristãos, de autores equilibrados, que possam trazer os princípios da Bíblia, da Escritura Sagrada para aquela situação que você está vivendo, e também não ter medo de buscar um aconselhamento ou uma psicoterapia. Perfeito, perfeito. Nós vamos chegar então no nosso encerramento. Pastor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença e inaugurando, né? Nós estamos inaugurando este programa, esse PIBcast, para que você esteja acompanhando. A gente espera realmente que os assuntos tratados aqui sempre venham abençoar a sua vida. E eu queria deixar um desafio para você. Deixe aí nos comentários perguntas, sugestões de temas que você gostaria de ser abordado, porque sempre agora nós queremos ter convidados trazendo aqui em nossa mesa para que a gente possa tratar desses temas bastante específicos. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Com certeza essa nossa conversa aqui foi abençoadora, abençoa a minha vida, creio que abençoa a vida de Sim. Alba também e dos que estão nos assistindo também. Muito obrigado, viu, pastor? Eu é que agradeço. Amém. Binha, muito bom ter Tamo você aqui juntos. como minha fiel escudeira, iniciando esse nosso trabalho. Sim. Então a gente se despede aqui do nosso público, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de sua família, e continue nos acompanhando nos nossos próximos programas que nós teremos no nosso canal do YouTube.